Toma de propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um grande abraço para você e sua família. Hoje, primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Vamos meditar em mais um capítulo das Escrituras. Lembrando que amanhã, penúltimo capítulo, e sexta-feira, a nossa live, você não pode perder. Você que chegou agora, lembre-se que o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Nós estamos diante, irmãos, de um texto maravilhoso das Escrituras, um texto que tem muito para nos ensinar, um texto que fala sobre a misericórdia de Deus, sobre a longanimidade de Deus, sobre a graça de Deus e sobre como o homem aproveita dessa graça, como o homem se aproveita no sentido negativo dessa graça, zomba de Deus, acha que graça é graxa, e como o homem despreza também a misericórdia e o amor de Deus por ele. Aqui nós temos Acabe, rei de Israel, um rei perverso, um rei frouxo, um rei que deixava Jezabel comandar, um rei que havia permitido a idolatria no seu tempo, que matava os profetas, que perseguia Elias, e mesmo assim, tendo levantado os sírios contra ele, Ben-Hadad, rei da Síria, mandou dizer para ele assim: olha, Acabe, a sua prata e o seu ouro são meus, as suas mulheres e os seus melhores filhos são meus. Estavam com ele ali, com Ben-Hadad, 32 reis, portanto era uma aliança fortíssima. E ele enviou mensageiros a Acabe e disseram isso a ele, e disseram o seguinte: se amanhã, a essas horas, eu tiver que enviar meus servos até você, eles vasculharão o seu palácio e dos seus oficiais e meterão a mão em tudo que você tem precioso e o levarão. Então o rei de Israel chamou os anciãos e disse para eles o que Ben-Hadad havia dito, e os anciãos disseram para ele: olha, rei, não dê ouvidos e não consinta. Então o rei Acabe, que já havia dito para Ben-Hadad que era para ser conforme a palavra dele, que tudo que ele tinha era dele, que ele mesmo pertencia ao rei, serviria ao rei. Então perceba que Acabe era medroso, né? Era covarde, não confiava em si mesmo, não confiava no Senhor, não confiava na vitória. Mas ele não aceita o conselho dos anciãos, mas ele manda dizer o seguinte: olha, Ben-Hadad, eu farei tudo que você pediu na primeira vez, mas agora eu não posso atender. E os mensageiros deram essa resposta a Ben-Hadad. Ben-Hadad disse: olha, os deuses me castiguem se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Ou seja, ele iria reduzir além do pó a toda Samaria. E mandaram dizer isso a Ben-Hadad, ficou aquele telefone sem fio ali, né? Então, mandaram dizer isso a Acabe, e Acabe respondeu a Ben-Hadad o seguinte: olha, quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Ou seja, o que Acabe disse foi o seguinte: pô, calma aí, nem começou ainda a batalha e ele já está cantando vitória antes da hora? Ele ainda está vestindo a armadura e já está dizendo que vai fazer isso? Não é essa a ordem das coisas. Primeiro tem que haver batalha. Ben-Hadad ouviu essa resposta, e quando ele e os outros reis estavam bebendo em farras das tendas, e ele disse: prepare-se para atacar. Então o que aconteceu? O Senhor levantou um profeta que foi até Acabe, e olha o que o Senhor disse para Acabe: você viu toda essa grande multidão? Eis que hoje, Acabe, eu vou entregar nas suas mãos, e você vai saber, Acabe, que eu sou o Senhor. Então Deus já tinha mostrado no Monte Carmelo, agora o Senhor iria mostrar dando uma grande vitória. E aí, Acabe pergunta: por meio de quem dará isso? Ele disse: dos chefes da província. Quem começará a batalha? Ele pergunta para o profeta e o Senhor responde: você. Então Acabe contou, eram 232 os chefes de província e 7.000 homens de Israel, e saíram para atacar Ben-Hadad, e fizeram ali um cerco. Ben-Hadad estava bebendo. Um dos homens estão saindo de Samaria. Se vieram tratar de paz, prendam-nos vivos. Se vieram lutar, prendam-nos vivos também. Os chefes da província e o exército que o seguia saíram da cidade, e cada um matou um homem com quem lutava. E quando os sírios perceberam que os chefes da província tinham prevalecido, os sírios fugiram, e Israel os perseguiram. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. O rei de Israel, então, destroçou os carros, os cavalos, impondo-lhes grande derrota. Então o profeta disse o seguinte: o profeta disse ao rei de Israel: vai e seja forte, considera e veja o que vai fazer, porque daqui a um ano o rei da Síria vai voltar a atacar. Os servos, eles disseram para o rei da Síria: olha qual que foi a interpretação. Olha, rei da Síria, nós perdemos pelo seguinte: os deuses que eles servem são deuses dos montes, e por isso foram mais fortes, porque nós estávamos em regiões montanhosas. Mas vamos lutar contra eles na planície, no vale, e por certo seremos mais fortes que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os reis, coloque capitães no seu lugar, e forme um exército igual ao número que o Senhor perdeu. Reponha o exército, com outros tantos cavalos e outros tantos carros de guerra, e vamos lutar na planície, e por certo seremos mais fortes. Então, decorrido um ano, Ben-Hadad convocou os sírios contra Israel, e também os filhos de Israel foram reunidos para a batalha, e eles foram providos de mantimentos, estavam ali com seus mantimentos, e marcharam contra os sírios. Diz o texto que o povo de Israel ficou como dois grupos, dois rebanhos de cabrito, dois pequenos rebanhos de cabrito, diante daquela multidão de soldados sírios. E o Senhor disse, um homem de Deus se aproximou novamente, um profeta,
e disse o seguinte a Acabe: porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, eu vou mostrar que eles estão errados, e eu vou entregar toda essa grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor nos montes, sou o Senhor nos vales, sou o Senhor em qualquer região geográfica, qualquer que seja o local, eu governo. 7 dias estiveram acampados uns em frente aos outros, e no 7º dia travou-se a batalha. E os filhos de Israel, mesmo sendo pequenos, mataram 100.000 soldados de infantaria. Os restantes fugiram. Ao fugir, a muralha caiu, matando 27.000 homens. Imagina o tamanho dessa muralha. E Ben-Hadad começou a fugir de câmara em câmara, escondendo. Mas os servos deram uma ideia, falaram: olha, Ben-Hadad, nós ficamos sabendo que o rei de Israel, os reis são clementes. Vamos até ele, pede para poupar sua vida. Vista-se de pano de saco, lombos e uma corda ao redor do pescoço. E pode ser que ele poupe a sua vida. Então fizeram isso com ele, né? E mandaram os servos na frente dizer: Ben-Hadad manda dizer, o seu servo, poupe minha vida. E Acabe respondeu a ele: ele ainda está vivo? Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Aqueles homens tomaram isso como um sinal e logo aproveitaram e disseram: sim, o seu irmão, Ben-Hadad. E ele disse: vai, tragam-no aqui. E Ben-Hadad saiu para encontrar Acabe, e olha o que Acabe fez, gente. Fez Ben-Hadad subir na carruagem, lugar de honra. E Ben-Hadad disse para aquele homem que tinha dito: a sua mulher são minha, os seus filhos são meus, o seu ouro é meu, a sua prata é minha, e se você não me der, eu vou tomar. Ele pôs na carruagem, desfilou e disse assim: olha, eu vou dar para você o que o meu pai tomou. O que o meu pai tomou de você, eu vou devolver para você. Você vai poder vender os produtos em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. E aí, o Senhor vai dar um recado, já que ele estava usando os profetas e não falhou hora nenhuma, usou um profeta para falar da primeira vitória, usou o profeta para falar da segunda vitória, e agora vai trazer um outro recado de outro profeta. Um dos discípulos do profeta tem uma revelação ali, faz um pedido estranho para o companheiro, ele diz: olha, me esmurra. Mas o companheiro recusou fazê-lo. Aí o discípulo do profeta disse: como você se recusou a fazer, porque você não obedeceu à voz do Senhor, eis que um leão, logo que você se afastar de mim, um leão vai te matar. Quando ele afastou, um leão o encontrou e o matou. Então outro profeta encontrou outro homem e disse: por favor, me esmurre. Ele o esmurrou e o feriu. Então o profeta partiu e ficou esperando o rei no caminho, disfarçando com uma venda sobre os olhos. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: este seu servo, saindo do meio da batalha, quando o companheiro voltou, me trouxe um homem dizendo, provavelmente um prisioneiro de guerra: vigie esse homem, se ele escapar, será a sua vida pela vida dele, ou você pagará um preço altíssimo, 34 quilos de prata. Enquanto este seu servo estava ocupado fazendo outras coisas daqui e dali, o homem se foi. O rei de Israel ficou indignado e disse assim: essa é a sua sentença. Ou você vai pagar com a sua vida, ou você vai pagar o preço que foi estipulado. Essa é a sua sentença, você pronunciou. Então ele se apressou, tirou ali a venda dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E o profeta disse ao rei: assim diz o Senhor, o rei, porque você soltou um homem que eu havia condenado, será a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. E o rei, a essa altura, sabia que a palavra do Senhor não falha, e ele se dirigiu à sua casa aborrecido, indignado, chegou a Samaria. Meu querido irmão, que capítulo maravilhoso, riquíssimo de ensinamentos para nós. Mostra a graça de Deus. Como Deus, irmãos, insiste em usar homens pecadores. Como Deus usa gente tão pecadora como eu, como você. Nós temos o privilégio de sermos usados por Deus como Acabe teve. Deus até aqui estava insistindo com Acabe, dizendo para esse rei perverso: olha, eu vou entregar nas suas mãos para que você saiba que eu sou o Senhor. O rei estava insistindo com Acabe para que Acabe viesse até ele por amor, para que Acabe deixasse os Balaíns, deixasse Astarote, corrigisse a sua mulher, corrigisse os rumos de Israel. Mas mesmo recebendo o favor do Senhor, sabe o que Acabe fez? Ele desprezou, ele negligenciou, ele ofendeu o Senhor. O Senhor deu grande vitória, vitória inesperada. Bastou que os chefes da província matassem os homens para que os sírios corressem. Estavam ali 32 reis prontos para a guerra. Ben-Hadad tem que fugir correndo de cavalo. Trazem para ele a explicação: olha, nós perdemos, porque o Deus deles é um Deus do monte. Vamos lutar no vale. Nós temos aí músicas que falam, né, que Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Foi retirado desse texto, desse contexto. Deus, irmãos, não tem limitação geográfica. Ele é Deus no monte, nos vales, debaixo da terra, no mais profundo do oceano, no espaço sideral, na galáxia mais distante. O Senhor é soberano. Não há nada que exista sobre a terra, não há nada que exista que ele não governe. Ele governa sobre tudo. Ele é Senhor, soberano, Deus, o único Deus verdadeiro. E ali o povo, a Ben-Hadad acreditou, repôs o seu exército, tirou os reis, pôs capitães, devolveu os cavalos, os carros, e foi atacar. E ficou 2 rebanhos pequenininhos ali, como rebanho de cabrito, de cabras. E mais uma vez o Senhor deu grande vitória através ali de Acabe. Acabe merecia? Não merecia. Mais uma vez o que ele experimentou? Graça de Deus. E mesmo tendo experimentado a graça de Deus, o favor de Deus contra o inimigo que o havia
humilhado, contra um inimigo que não queria o seu bem, contra um inimigo que veio para matar, humilhar, roubar, destruir, um inimigo que disse: a sua mulher é minha, os seus filhos são meus, a sua prata é minha, tudo que você tem é meu, e se eu precisar tomar, eu vou tomar tudo que você tem. Esse é o inimigo, irmãos, esse é o diabo, esse é o inimigo das nossas almas, essa é a postura do homem perverso, do homem mau, do homem que não conhece o Senhor. E sabe o que Acabe faz? Acabe, meu querido irmão, em vez de colocar um fim nisso, ele poupa Ben-Hadad, porque Ben-Hadad ele simula um arrependimento, pede para que seja poupado. E sabe o que Acabe faz? Acabe trata Ben-Hadad com honra, põe Ben-Hadad na carruagem e devolve para ele as terras que os pais haviam dado. Ou seja, Ben-Hadad restaura a aliança com quem Deus queria que ele rompesse, não só rompesse, mas quem ele destruísse, porque ameaçou o seu povo. Então, meu querido irmão, preste atenção. Não construa alianças que o Senhor deseja destruir, com quem o Senhor deseja destruir. Não pode haver nenhuma comunhão entre treva e luz. Que comunhão pode haver? Não pode haver, meu querido irmão, essa comunhão, porque os propósitos hão de entrar em conflito. O povo de Deus não poderia, à luz da lei, Acabe devia saber, tinha a obrigação de conhecer a lei do seu povo. Ele não podia ter aliança com outros povos, com povos idólatras, com povos como Ben-Hadad dizia. Ben-Hadad foi guerrear em nome dos deuses, disse que Samaria virá pó, em nome dos deuses. E agora Acabe vem e trata com honra. Quantas vezes, irmãos, nós tratamos com honra aqueles que são usados pelo inimigo? Quantas vezes tratamos com honra contextos que só servem para a nossa destruição? Amizades que só servem para a nossa destruição? Ambientes que só servem para a nossa destruição? Nos apegamos com amor a isso, colocamos em carruagem, fazemos questão de desfilar, de mostrar que temos preservado isso. Preste atenção, meu querido irmão, você não deve tratar com honra aquilo que o Senhor despreza. Sabe por quê? Porque o Senhor é fogo consumidor. E o Senhor dá uma lição dura aqui em Acabe. O discípulo pede primeiro que o esmurre, ele nega, ele diz: olha, não, eu não vou fazer isso porque parece errado. Ah, parece errado? Então, já que você não fez, um leão vai te matar. Já vou aproveitar para ir interpretando. Foi exatamente o que Acabe não quis fazer. Acabe não quis matar Ben-Hadad porque era uma regra política de tratar os reis, entre os reis, com honra, porque amanhã poderia ser poderia ser Acabe perdendo a guerra e Ben-Hadad poderia retribuir o favor. Acabe estava pensando somente em si, na política e não na vontade de Deus. É por isso que ele pode até fugir de obedecer a Deus nesse sentido, mas ele não pode fugir da mão de Deus. O leão o encontrará e o matará. Esse leão representa o próprio Deus, a justiça de Deus, representa aquele que reina sobre tudo e sobre todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, aquele que reina com cetro de ferro sobre todas as nações. Então, Acabe negou de punir a quem Deus condenou, e por ter negado, ele vai se ver com o leão da justiça. E quando o profeta se afastou ali, o companheiro do profeta se afastou, o leão matou. E ele encontrou outro e disse: me esmurre. E esse o pegou e o feriu. Ele coloca então uma venda nos olhos. E quando o rei está passando, ele diz assim: olha, o rei, eu estava aqui saindo do campo de batalha, então trouxeram para mim um prisioneiro, um companheiro, trouxe um prisioneiro, disse: guarda esse homem, e se ele escapar vai ser sua vida pela vida dele, ou você vai pagar um preço altíssimo, 34 quilos de prata. Era um valor muito elevado. E enquanto eu estava ali distraindo, cuidando de coisas daqui e dali, estava ocupado, o homem se foi. O rei ficou indignado e falou assim: pois bem, essa é a sua sentença, você pronunciou. O profeta então tira o tapa-olho para mostrar ali o olho roxo, os machucados. Ele percebe então que se trata de um profeta e o profeta diz: assim diz o Senhor para você, rei, eu te dei vitória uma vez, já te dei vitória duas vezes, você não me obedeceu, você poupou o que eu condenei, então assim diz o Senhor, porque você soltou o homem quem eu havia condenado, vai ser a sua vida pela vida dele, e o seu povo pelo povo dele. E a essa altura, como eu disse, Acabe sai aborrecido, porque pelo menos ele sabe que a palavra do Senhor não mente, porque o Senhor é fogo consumidor, vem do alto, lambe a água, queima as pedras, sacrifício, lenha e tudo mais. De Deus não se zomba, porque sua palavra, aquilo que ele prometeu, ela se cumpre. Ele tinha essa certeza. Não menospreze, meu irmão, a palavra do Senhor. Não deixe de acreditar, meu irmão, que Deus é Deus em toda e qualquer situação. Não pense você que Deus só atua numa área ou em outra área, é especialista em determinadas causas. O Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida. Ele cuida tanto que Jesus disse que nós não devemos nos preocupar nem com as coisas mais básicas da vida, nem com o que havemos de comer ou com o que havemos de vestir. Não devemos nos preocupar, porque o Pai sabe de tudo que precisamos. Ainda a palavra não chegou à nossa língua e o Senhor já conhece as nossas orações, as nossas petições. O Senhor já nos conhece por completo. Ele sabe de todas as nossas necessidades. E Ele cuida de nós, meu querido irmão. Uma promessa que fortalece o meu coração e fortalece o seu é a seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele todas as demais coisas? Então não sei o que você está passando, se no monte ou no vale, não sei. Lembre-se somente o seguinte, que o Senhor
é Senhor em qualquer que seja o contexto. É Deus nos montes e Deus nos vales. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Um grande abraço. E amanhã estamos aqui para meditar no penúltimo capítulo deste livro.